Olá, começa agora mais um programa Informe-se, direto dos estúdios da Unisa. Hoje o assunto é novas tecnologias da informação e geração Y. E para conversarmos sobre isso, convidamos a professora Elizabeth Fantausi. Professora, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Luiz. Elizabeth Fantausi é professora da Universidade de Santo Amaro, mestre em televisão digital e mídias interativas, pós-graduada em designer de multimídia, graduada em comunicação visual, artes plásticas e pedagogia. Professora, para começar o nosso papo, qual a relação entre tecnologia e desenvolvimento humano? Luiz, essa é uma pergunta muito interessante para a gente começar a nossa conversa, né? Porque, na verdade, todas as fases de grandes desenvolvimentos da humanidade, da história da humanidade, estão ligadas às grandes descobertas tecnológicas, né? Então, nós tivemos vários momentos aí importantes que são, assim, de uma maneira bem simplificada, né? Três ou quatro momentos bem marcantes. Sociedade agrícola, onde o homem vivia no campo, todo o sustento dele, né, era tirado a partir do campo. Depois vivemos alguns grandes momentos industriais aí, de algumas descobertas, onde ele começa a sair do campo e começa a habitar, né, formar essas cidades. O momento pós-revolução industrial, que foi deflagrado também por essas motor a combustão, eletricidade, né, uma série de descobertas importantes. E agora nós dizemos que vivemos aí no momento da sociedade em rede, por conta das grandes tecnologias que estão surgindo relacionadas à internet, né? Então, de uma maneira geral, né, nós temos momentos importantes sempre ligados a essas descobertas, né? E quais os profissionais, professoras, pertencentes a essa área? Na verdade, né, hoje nós não temos mais essa classificação de profissionais que estão ligados diretamente à questão do uso da tecnologia. Por conta da disseminação que a gente tem, né, na área tecnológica, todas as profissões estão dentro da tecnologia. Quer dizer, a gente não consegue fugir, né, dessa responsabilidade em conhecer essas tecnologias e trabalhar com elas, utilizá-las. É claro que nós temos profissionais que são ligados mais diretamente às questões tecnológicas, porque se utilizam de instrumentos, máquinas propriamente ditas, né, para poder trabalhar, para poder exercer a sua profissão. Professora, já que a senhora citou mídia, informação e novas tecnologias, o que acontece quando essas duas se encontram? Então, é quando a gente forma aí o que se chama de tecnologias da informação e comunicação, né? São tecnologias que propiciam, né, que a informação tenha um caminho mais rápido para chegar nas pessoas, né? Então, essa informação, a partir da tecnologia, né, ela dá um acesso maior e as pessoas, facilita a comunicação das pessoas. Então, é daí que vem o TIC, né, que são as tecnologias de informação e comunicação. Então, elas propiciam um maior acesso, né, às informações, quer dizer, elas, de uma certa forma, democratizam esse acesso e facilitam a comunicação. Então, com as tecnologias da informação e comunicação, foi essa feliz aí união entre, né, essas duas áreas que proporcionam essas mudanças tão significativas que a gente tem vivido atualmente, né? Quando surgem as redes? Praticamente agora estamos num momento importante da sociedade em rede por conta deste momento que estamos vivendo, né? Mais ou menos num intervalo aí de 20 anos, que foi quando a internet mais se popularizou, ficou mais popular, né? Quer dizer, as pessoas começaram não só no exército, não só nos grandes setores, né, da sociedade, mas também para as pessoas. Então nós temos aí um intervalo de 20 anos aproximadamente. Nesses 20 anos, a potencialização da internet fez com que a comunicação fosse mais fácil, né? E aí o que acontece? Essa comunicação acaba proporcionando uma maior união entre as pessoas no sentido comunicacional. Então, é o que a gente diz da sociedade em rede, quer dizer, estamos aí todos conectados, né, numa grande rede, que é o que a tecnologia proporciona, né? O que acontece na sociedade da informação? Alguns pesquisadores, alguns teóricos da área chamam a sociedade em rede de sociedade
sociedade da informação, sociedade do conhecimento, né? É mais um rótulo. E exatamente, Mas a sociedade da informação, nessa sociedade em rede, por que esse nome sociedade da informação ou sociedade do conhecimento? Justamente pelo acesso à informação, né? Como ela facilita esse acesso à informação e à comunicação das pessoas, a informação passa a ser um bem muito, muito valioso. E quem tem esse acesso passa a ter, vamos dizer assim, de uma forma, né, simplificada, mas passa a ter um pouco mais de poder, né, nas mãos. Então essa é a ideia da sociedade da informação, né? Quem tem mais acesso, quem tem mais informação, tem mais poder, é um valor, né? É muito valorizada nessa sociedade, né? O Informe-se volta já, não saia daí. De 9 a 12 de maio aconteceu no Campus 1 da Unisa a Semana de Enfermagem e foram realizadas diversas atividades, entre elas o Grupo de Estudos de Saúde do Idoso e Adulto. Durante a Semana de Enfermagem, a Unisa recebeu em seu Campus 1 os idosos do Centro de Convivência da Terceira Idade do Jardim Remberg, um projeto de extensão na comunidade no qual alunos e professores do curso de enfermagem da Universidade de Santo Amaro prestaram assistência na área da saúde. Não há outro jeito de se formar pessoas. Nós treinamos habilidade técnica em laboratório, mas é só o contato com as pessoas que vai nos ensinar a cuidar de fato, a considerar o lado que é humano. E é dessa forma que a gente trabalha. Nesse sentido, ter esse tipo de projeto comunitário é o que faz o diferencial na Unisa. Com muita habilidade e dedicação, alunos e professores fazem estes idosos sentirem-se jovens de novo. É gente cuidando de gente. Gosto das meninas da Unisa e Deus me ajude que eu viva para sempre, poder viver com elas em minha terceira idade. Esses momentos ao lado dos idosos faz com que o aluno reflita sobre envelhecimento e saúde. São 200 idosos, a gente trabalha todo dia de segunda a sexta-feira com eles e mais trabalhos assim também de palestras com a Unisa, que vai lá toda terça-feira também, dá orientação de saúde, é um trabalho muito gostoso. O programa Informes está de volta e hoje o assunto é novas tecnologias da informação e geração Y. E para isso convidamos a professora Elizabeth Fantaus. Professora, continuando o nosso papo, no bloco anterior nós falamos sobre sociedade em rede, sociedade da informação. Quais as transformações que ocorrem no espaço de aprendizagem, no espaço da escola? Então, essa é um grande desafio, né, para as instituições escolares, porque o que a gente está tendo hoje, uma geração que vem muito habituada, né, ao uso tecnológico, né, de aparatos tecnológicos. Nós temos aí, daí vem essas divisões que a gente encontra, né, de idade. Então, os baby boomers, que são os mais velhos, né, que são a geração pós-guerra, depois a geração X, Y e agora a geração Z, inclusive, né? Então nós temos aí uma série de gerações
que foram classificadas, né, de acordo com o uso da tecnologia, vamos dizer assim, né? E a gente tem uma geração Y e agora a geração Z, que são aqueles rapazes, moças e até agora os adolescentes, né, a molecada que está aí, que viveram boa parte da sua vida utilizando tecnologia. Né? Então isso tem um impacto assim muito significativo, né, nas instituições escolares, porque a escola ela não está preparada para esse avanço tecnológico que essa geração vivencia fora da escola. Então isso acontece que fica um grande buraco, aí, um grande gap, né, entre o espaço de aprendizagem interno da escola e o espaço informal, né, que é o espaço fora. Então a escola hoje ela precisa se aproximar um pouco mais, né, dessa geração, conhecer um pouco mais o que eles têm a dizer aí, né, para poder fazer uso dessas tecnologias dentro do contexto escolar. São tecnologias muito importantes, as tecnologias da informação e comunicação hoje, com a questão da sociedade em rede, são tecnologias que potencializam muito a aprendizagem, né? Então a gente tem ambientes virtuais de educação que podem ter trocas muito importantes ali, trocas de aprendizagem. Então são mecanismos que potencializam a educação e a aprendizagem. Então a escola precisa se aproximar um pouco mais, né, dessa geração e desses aparatos para que não fique esse buraco tão grande, né, entre um e outro, né? Professora, o perfil do aluno de hoje. Sabemos que os jovens de hoje estão diretamente ligados com a informação no seu dia a dia. Qual o perfil desse jovem aluno? É um perfil conectado, totalmente conectado, né? Essa geração é a geração Z, quer dizer, daqueles meninos e meninas que têm aproximadamente 12 anos, 13, até 15 anos, que nasceram e já existia internet, já existia todas as tecnologias ligadas à internet. Então essa geração é uma geração que nós chamamos de geração imersiva, né? São as gerações que já trabalham muito com games, utilizam muitos games, é o videogame na televisão, é o computador com jogos online, são ambientes muito imersivos, né? Diferente das gerações anteriores que estavam mais ligadas à geração de material impresso, apostila, televisão, que aí seria um outro perfil, que é o perfil movente, vamos dizer assim. São as pessoas que se acostumaram a assistir televisão, que é um pouco a nossa geração, né? Quer dizer, a minha, né, geração. E agora, esses meninos que vêm com esse perfil mais imersivo. Então, um perfil não exclui o outro, né, Luiz? Quer dizer, a gente pode ter os dois perfis, ser contemplado com os dois perfis. Mas essa geração, elas são muito mais voltadas para essa imersividade nos meios, né? Que é os sites, os hot sites, as redes sociais e mídias sociais, tal. Então, essa é uma questão importante para a gente trabalhar com eles, né? Então, a geração Y seriam os filhos desses que antes tinham a televisão, os livros, e hoje a geração Y ela é totalmente ligada à internet, às novas tecnologias. Isso, e a geração Z são os filhos da geração Y ainda, já existem, né? Quer dizer, filhos da geração já existem os filhos da geração Y, né? Então, quer dizer, é um efeito cascata aí, na verdade. Professora, eu vou pedir licença, a gente vai para um breve intervalo, informe-se, volta já, não saia daí. Calouros e veteranos da Unisa, em parceria com o DCE, Diretório Central dos Estudantes, realizaram a segunda edição do Trote Solidário, que consiste na arrecadação e doação de alimentos para instituições de caridade. E eu tenho a impressão que com isso nós estamos acabando de vez com o trote violento dentro da universidade e instituindo o trote solidário. Estão todos de parabéns, os alunos, a reitoria, o departamento de marketing, e agora a comunidade que está levando esses mantimentos para distribuição. Para a gente, essa ação do Calouro Solidário foi bastante importante. Para nós, como alunos, um pouquinho até para tirar essa imagem de que o aluno, ele na verdade, ele só se une para festas, para jogos. E o aluno, quando estimulado e quando incentivado, ele consegue sim se unir em prol em prol da comunidade mesmo. Para minha formação, eu acho super importante, tanto para mim quanto para outros alunos, que assim, você poder ajudar o próximo no mundo que está
estamos hoje é muito importante. Então, assim, só do fato da faculdade proporcionar isso pra gente já é bem legal. Foram 800 quilos de alimentos e 515 litros de água, que serviram não apenas para matar a sede ou a fome, mas também para promover sentimentos de alegria e atos de cidadania. Para nós foi muito importante essa participação, tanto pelas doações quanto pela visão do próprio evento, né? A divulgação da paz e tudo, que é uma das linhas que a gente trabalha dentro da fraternidade. Eu acho um exemplo significativo, porque no mundo de hoje que nós estamos vivendo, os jovens querem outras coisas, não querem se preocupar com nada, né? E os alunos da Unisa são um exemplo para todos. Saúde é bom saber. O que são as hepatites virais? São doenças contagiosas que provocam a inflamação do fígado. As mais comuns são as hepatites A, B, C e D. E como elas são transmitidas? De várias maneiras. A hepatite A pelo consumo de água ou alimentos contaminados. As hepatites B, C e D são transmitidas pelo sangue. Pode pegar hepatite B também em relações sexuais sem camisinha. O diagnóstico e o tratamento são direitos seus. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. O programa Informes está de volta. Hoje conversamos com a professora Elizabeth Fantausi sobre novas tecnologias da informação e geração Y. Professora, continuando o nosso papo, qual a culpa da web por existirem essas gerações Y, Z, C? Como a web colaborou para isso? Na verdade, assim, nós tivemos aí, a partir de 95, né, como eu disse para você, que foi, eu acho que 94, 95, foi quando a gente teve o primeiro domínio brasileiro. E aí que a internet passou a ser mais popular, né? A internet, quando a gente fala a rede mundial de computadores, mas as páginas que rodam na internet é o que a gente chama de www, né? Que é o World Wide Web, né? Nós tivemos uma mudança muito grande nos primeiros momentos da web para o que a gente está vivendo agora. Quando a web começou, né, que nós chamamos de web 1.0, né, agora a gente já está 2.0, 3.0, 4.0, mas na verdade ela é uma só. Só que ela teve uma evolução. Ela vem evoluindo, né? Exatamente. Então, do primeiro momento que ela começou, era uma web muito estática, pouco participativa, né? O usuário pouco interagia com essa web, né? O usuário era mais passivo, hoje ele é muito mais ativo. Isso. Embora não tão passivo como aquele da televisão, né? O telespectador, aquele que pouco interagia com o meio, o usuário da web, ele começa a participar um pouco mais quando ela tem essa modificação de 1.0 para 2.0, que é uma mudança significativa porque a participação do usuário começa a se mostrar muito mais. As formas de se comunicar, né, começam a ser ampliadas. Então, não existe mais a possibilidade dentro do ambiente web da gente ter uma comunicação tradicional como a gente tinha, emissor, receptor, canal, mensagem, né? Hoje nós temos uma forma de se comunicar muito peculiar, que é de muitos para muitos, né? De um para muitos, de muitos para um, de muitos para muitos, que nós estávamos falando da sociedade em rede no outro bloco, né? Então essas formas de comunicação, elas fazem com que o usuário, né, da web participe muito mais. Então ele participa com o quê? Inclusive com edição, criação de conteúdos digitais, né? Então o usuário hoje ele faz vídeos, faz podcasts, sons, trabalha com áudio,
edita, publica. Ou seja, ele alimenta isso. Muito, muito. Alimenta demais a rede, né? Então, e ele tem autonomia para isso. Na verdade, o que mudou foi a postura com que o usuário utiliza, né, esse meio. E essa postura é muito mais participativa, interativa. Então, por isso que essa geração é uma geração imersiva, porque normalmente esses ambientes, eles são muito de te puxar para dentro da máquina, dentro daquele ambiente, né? E aí eles acabam convivendo de uma forma muito grande com essas tecnologias e acabam tendo esses comportamentos aí. E assim, é muito interessante, porque eu não sei como você se vê, né, e como o pessoal que está assistindo a gente vê isso, mas eu acredito que as exposições e todos os eventos que a gente tem, onde tem uma participação maior, né, da gente naquilo que está acontecendo, é muito mais agradável. Então isso realmente você se sente um pouco participando daquela história, daquela narrativa que está ocorrendo naquele momento, né? Então isso é o que a web proporciona, é esse chamamento para dentro do que ela está proporcionando, né? O que são imigrantes digitais e quais as suas características? Então, os imigrantes digitais, pobrezinho, eu sou uma imigrante digital, né? Mas o que quer dizer isso? Essa geração Y e a geração Z, eles são os nativos digitais, ou seja, eles já nasceram, né, neste cenário digital, como a gente já falou, nesse cenário de tecnologia, de aparatos tecnológicos, né, de toda essa parafernália e eletrônica que a gente tem. Isso foi um termo cunhado por um americano, que é o Mark Prensky, né? Ele cunhou esse termo dizendo que essa geração é uma geração de nativos digitais e nós, né, que no caso eu, né, que estou com uma idade diferente aí, né, desses jovens, eu sou uma imigrante digital, ou seja, eu tenho que conviver com essas tecnologias, mas elas não estavam aí o tempo todo quando eu nasci, quando eu cresci, né? Então eu tenho que me adaptar a essas tecnologias e utilizá-las. Ou seja, deixar aquelas que você estava mais acostumado em ter contato para substituir, né, muitas vezes, ou até usar as duas. Eu acho que a grande dificuldade do imigrante é quando você tem que usar duas tecnologias, né, porque a gente está muito habituado a uma e às vezes não consegue largar daquela para substituir pela outra, né. E os nativos digitais, na verdade, o celular para eles é um objeto que substitui muitas coisas, né, quer dizer, muitas tarefas em um aparato tecnológico unicamente. Claro. Então isso acontece com os imigrantes e os nativos. O imigrante sempre vai ter um sotaquezinho, né? Quer dizer, a gente vai ter sempre um sotaque ao utilizar uma ou outra tecnologia. Eu vejo porque as crianças hoje, elas pegam um celular, não precisa ficar com manual, né? Quer dizer, elas já saem mexendo, explorando, e a gente não, eu ainda tenho aquele hábito, pô, deixa eu pegar o manual, deixa eu ver como é que faz isso daqui, né? Então esse é o sotaque, vamos dizer assim, que o imigrante digital mantém, né? Professora, agora falando sobre a educação inserida nesse meio, qual o papel do professor dentro desse meio atual? O professor tem um papel muito importante, sabe, Luiz? A escola, o professor. Por quê? Porque nós estamos aí fazendo uso dessas tecnologias, né? E essa geração Z, né, que vem vindo, a geração Y que já passou um pouquinho, mas vem vindo essa geração Z, eles têm como, na escola, uma grande referência. Só que o papel dele, ele tem que ser um pouco diferente do que era alguns anos atrás, né? O professor tem que estar sempre em busca desse conhecimento, tem que ser um eterno curioso, tem que estar presente no uso de tecnologias para que a gente possa aproximar esses alunos, né, do ambiente escolar e também para que o uso pelo professor de tecnologias funcionem como uma referência, vamos dizer assim, como o uso do bem, né, da tecnologia, seja uma boa referência de uso para que eles não fiquem com modelos estereotipados ou modelos equivocados de uso de tecnologia. Tem que dar exemplo de responsabilidade para usar, né, exatamente, quer dizer, como é que eu posto
hoje. Hoje, se a gente coloca alguma coisa na web, rapidamente essa informação se propaga, essa informação tem que ser muito bem pensada antes de ser colocada, né, num lugar que muitas pessoas vão ver. Então, essas noções de segurança e entre público e privado, essa diferença que a gente tem, elas têm que ser muito bem trabalhadas na escola. A escola é o lugar da gente ensinar essas coisas para que quando eles estejam na escola ou saiam dela, saibam utilizar de forma correta. Falando como professor, professora, quais as características desses professores? É uma característica de eterno pesquisador, quer dizer, o professor ele tem que ter, não só hoje como sempre, né, o professor ele tem que ter uma característica de eterno pesquisador, de ser curioso, de ir atrás de novos elementos para enriquecer o seu ensino, né, junto aos alunos, tanto para os mais novos como para os mais velhos, né? Como para o ensino superior também. Muitas vezes aquelas aulas que já não atingem mais essa geração. A gente está falando da geração Z, mas a geração Y está no ensino superior, frequenta os bancos do ensino superior, né? As universidades, as pós, né? Os cursos de pós-graduação. Então, é uma geração que está habituada ao uso de tecnologias. E essa questão da sociedade em rede, da potencialidade das aprendizagens neste ambiente. Então, o professor tem que estar sempre ligado a essas coisas. Ótimo, né? Nosso tempo está acabando. Pois é, né? Mas antes, eu gostaria que você deixasse um recado para os pais desta geração Y. Como os pais dessa geração Y podem e devem agir em relação aos seus filhos com toda essa tecnologia disponível? Fique à vontade. É uma dica difícil, né, da gente dar. E aproveite e deixe um contato, um e-mail, um telefone, para qualquer dúvida. Mas, na verdade, eu acho que o papel dos pais é como a gente sempre, né, em todas as gerações, é a ideia de você acompanhar essa molecada, escutar o que eles têm para falar e não, assim, acompanhar e orientar, né, quer dizer, fazer o possível para estar perto dessa geração, ouvir muito o que eles têm a dizer, né, e saber orientar no momento certo, quer dizer, não proibir, né, nem proibir tanto, nem soltar tanto, é sempre aquele meio termo e aquele equilíbrio. Com o uso da tecnologia, a questão dos jogos eletrônicos, da permanência no computador, é importante que o pai e a mãe fiquem sempre atentos ao tempo, quanto tempo navegando, né, e que dê aqueles toques sutis, né, tipo, ó, você já está exagerando, um pouquinho menos, enfim, é realmente para chamar a atenção do pai e da mãe para que ele fique de olho nesse menino na possibilidade de orientar, né, sempre no bom uso da tecnologia, né. Se você quiser deixar algum recado, um telefone, um e-mail para acho que uma coisa que eu gostaria de deixar é o E-Professor, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo justamente com essa tecnologia dentro da educação, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto é www.eprofessor.com.br. Então, aí a gente conhece um pouquinho mais sobre isso. Claro. Professora, muito obrigado pela presença, viu? Obrigada, Luiz. A gente que agradece. Obrigada. O programa Informes fica por aqui e estará de volta semana que vem com mais um assunto atual. Não perca!